Então, vamos lá. Eu vou abrir agora para vocês o material ali que eu postei no Moodle, para a gente dar uma olhada junto, que tem a parte teórica daí. Deixa eu abrir aqui. Tá? Então, a gente vai considerar aqui uma função f de x e a derivada dessa função é 2x, como a gente fez ali, né? Então, se a gente conhece a derivada da função, calcular a integral significa descobrir qual função tem como derivada o 2x. Tá? Isso aqui foi o que a gente conversou, né? Se a derivada da função, aquela função que eu dei como exemplo ali, x ao quadrado, se a derivada dela é 2x, é porque a integral de 2x é x ao quadrado. Então, a gente chama a integral também de antiderivada. Ou seja, é... Opa. Calcular a integral significa calcular a antiderivada de uma função. Ou seja, qual a função que tem como derivada aquela função dada. Por motivos históricos, uma antiderivada da função é usualmente chamada de integral, e a antiderivação chama-se integração. A notação padrão está aqui, que seria a integral da função dx. Tá? Aqui está só a parte teórica do que a gente fez ali através de um exemplo, tá bem? Aqui outros exemplos, ó. Integral de x ao quadrado dx. Então, eu tenho que pensar qual a função tem como integral, tem como derivada, desculpem, x ao quadrado. Vou ver se eu consigo escrever aqui. Vamos olhar para essa, tá? Eu tenho que pensar numa função cuja derivada dá x ao quadrado. Vocês lembram como nós calculamos a derivada de uma função polinomial, né? Digamos assim, derivada em função de x de uma função potência, né? É igual a n, o expoente vem para frente, que multiplica o x elevado na n menos 1. Então, se eu tenho x ao quadrado, se essa é a derivada, eu sei que a minha função original é x ao cubo. Porque quando eu faço a derivada de x ao cubo, vai ficar 3x ao quadrado. Então, se eu derivar aqui, eu tenho 3x ao quadrado. Bom, mas vejam que eu quero que a minha função seja só x ao quadrado, e não 3x ao quadrado. Então, eu preciso ainda dividir o resultado daquela minha função por 3. Então, uma regra aqui,
que nós já podemos observar é que a integral de uma função x elevado a um expoente n dx vai ser igual. O que eu fiz ali para chegar no x ao cubo? Em vez de tirar 1, como eu fazia na derivada, eu vou acrescentar 1. Vai ser x na n mais 1. Como esse n mais 1 ele vem aqui para frente multiplicando, eu ainda preciso dividir por n mais 1. Tá bem? Então é por isso que nós temos já uma primeira fórmula aqui para o cálculo rápido de integrais. Mas sempre, sempre, levem em consideração o seguinte: se vocês aprenderam a calcular a derivada, vocês não vão precisar aprender algo muito diferente no cálculo de integral. Quando a gente calcula a integral de uma função f de x, o que vocês precisam é encontrar uma função cuja derivada é a f de x. E aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? A integral de x ao cubo dx, como é que a gente vai calcular? Utilizando aquela primeira fórmula que eu apresentei ali para vocês. É x elevado na 3 mais 1, dividido por 3 mais 1. Então vai ficar x na quarta sobre 4. Mais uma constante. Não esqueçam, tá? Nós temos aqui uma constante, é chamada até de constante de integração. Por quê que essa constante de integração aparece? Se eu pegar aquela minha função ali, x, minha função ali, x na quarta sobre 4, e calcular a derivada dela em função de x, isso é igual. Esse 4 vem para frente multiplicando 4x elevado na 4 menos 1, que é 3. E aqui eu tenho um denominador 4. Simplificando o 4 com o 4, eu fico com x ao cubo. Então, se a derivada de x na quarta sobre 4 é x ao cubo, a integral de x ao cubo dx é igual a x na quarta sobre 4. Porém, eu poderia ter aqui uma outra função, que é x na quarta sobre 4, mais uma constante qualquer, vou colocar aqui 5. Se eu calcular a derivada dessa função, em função de x, isso é a derivada de x na quarta sobre 4, mais a derivada... Deixa eu escrever melhor aqui.
Isso é a derivada em função de x na quarta sobre 4, mais a derivada em função de x de 5. Essa derivada a gente calculou ali em cima. É x ao cubo. E derivada de uma constante é zero. Então, essa função também tem como derivada x ao cubo. Por isso que quando a gente calcula a integral de x ao cubo, nós vamos escrever x na quarta sobre 4 mais uma constante. Porque aí nós estamos apresentando todas as soluções possíveis para a integral dessa função. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Para esse outro exemplo, eu vou levar lá para o meu quadro de novo, é x elevado a menos 5. Se vocês tiverem alguma dúvida, já fiquem à vontade aí para perguntar, tá? Deixa eu compartilhar agora o quadro aqui. Vamos pensar aqui naquele segundo exemplo. Integral de x na menos 5 dx. Então, eu tenho que pensar em qual função tem como derivada x na menos 5. Usando aquela regrinha prática ali, nós vamos escrever o x elevado na menos 5 mais 1 sobre menos 5 mais 1. X menos 5 mais 1 é menos 4. Sobre menos 5 mais 1, menos 4. Então, esse menos aqui do denominador, eu vou passar aqui para frente. Então, vai ficar x na menos 4. Opa. Aí que deu um... Fica x na menos 4 sobre 4. Então, eu escrevo que a integral de x na menos 5 dx é igual a menos o x na menos 4 sobre 4 mais um c. Claro que é a mesma coisa do que menos 1 sobre 4x na quarta. Mais um c. Deixa eu ver o outro exemplo que eu trouxe ali. Integral da raiz de x dx. Integral
raiz quadrada de x dx. Então, eu vou reescrever essa raiz de x como x elevado na 1 meio. É a raiz de x. Então, essa integral vai ser x elevado na 1 meio mais 1 sobre 1 meio mais 1. Então, fazer aqui do lado, tá? 1 meio mais 1 é igual, coloca um denominador comum aqui, o 1 embaixo do 1, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 1, 1, mais 2 dividido por 1 dá 2, 2 vezes 1, 2. 3 meios. Então, no numerador eu fico com x elevado na 3 meios, e no denominador, 3 meios. Agora, como eu tenho uma divisão de duas frações, eu vou multiplicar a primeira, que é x na 3 meios, pela segunda invertida, 2 terços. Então, eu fico com 2 vezes o x na 3 meios, dividido por 3. Vamos aqui para a integral agora. A integral da raiz quadrada de x dx é igual a 2 vezes o x elevado na 3 meios, dividido por 3. Que é a mesma coisa, tá? Agora como a gente faz o caminho inverso. Aqui eu transformei o radical num expoente racional. O denominador aqui é 2, porque era uma raiz quadrada. Então, eu posso escrever aqui, vou apagar isso, tá? 2 vezes a raiz quadrada de x ao cubo sobre 3. Sem esquecer mais um c. Porque todas as funções que tiverem o acréscimo de uma constante, quando eu calcular a derivada, vai me dar como resultado raiz quadrada de x, e quando eu calcular a derivada dessa constante, vai me dar zero. Então, todas é o que a gente chama de família de funções, né? São todas da família que tem como derivada raiz quadrada de x. Alguma pergunta? Então, eu quero trazer aqui para vocês, eu vou voltar ali para o material da aula que eu postei. Para a aula de hoje, né, como uma aula introdutória da integral, eu quero que vocês atentem, né, inicialmente, para essas duas regras aqui, para essas duas fórmulas, que é o que vai dar ferramentas para nós calcularmos as primeiras integrais. Então, essa primeira fórmula, a integral de uma constante c vezes uma função. Essa constante, nós podemos passar ela para fora aqui da integral. Um exemplo, sim, a integral
de 3x dx. Eu calculo essa integral passando esse 3 aqui para fora da integral, e aí calculo só a integral de x dx. E uma segunda fórmula aqui, que também vem das propriedades das derivadas, como nós vimos lá na derivada, que a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas, também a integral de uma soma é igual à soma das integrais. Isso nos permite calcular, por exemplo, a integral de x ao quadrado mais 3x mais 1 da seguinte forma. Espera aí, deixa eu botar aqui, que esqueci. Dx. Isso é igual, vou colocar aqui embaixo, a integral de x ao quadrado dx mais a integral de 3x dx e mais a integral de 1 dx. Aí a gente pode calcular separadas essas integrais. Calculando separado, nós vamos ter o resultado da integral de x ao quadrado mais 3x mais 1. Então, eu deixei para falar sobre como é que eu posso dizer, a interpretação geométrica da integral, eu vou deixar para a próxima aula. Hoje eu espero ter apresentado para vocês o que é a integral de uma função. Porque aí a gente, entendendo que a integral é a operação inversa da derivada, nós vamos calcular algumas integrais, e aí depois, sabendo calcular a integral, nós vamos interpretar o que o conceito de integral representa. Lembrem que a derivada de uma função num ponto é o coeficiente angular da reta tangente àquela função naquele ponto. Então, a derivada nos diz qual é a inclinação do gráfico de uma função num determinado ponto. Com essa informação, nós podemos aí calcular, usando a derivada, nós podemos resolver problemas que têm a ver com coisas que estão mudando. Também o conceito de integral, embora ele seja um conceito geométrico, mas na prática ele vai nos oferecer muitas informações sobre o comportamento de funções. E nós, tendo funções como modelos de situações reais, nós vamos conseguir uma interpretação sobre algo que está acontecendo, que é uma interpretação privilegiada de quem conhece o cálculo de integral. Então, para essa primeira aula, eu espero que vocês peguem aqueles exercícios que tem ali no material, tá? Ali no final já tem alguns exercícios. São cálculos, tá? De A até G, cálculos de integrais, tá? Para vocês calcularem usando apenas essas duas regrinhas aqui,
E claro, né, aquelas que a gente viu ali através dos exemplos, tá? Como é que a gente calcula a derivada de uma função potência. Isso é o suficiente para vocês resolverem essas primeiras integrais. Na aula que vem a gente continua, né? Agora, as nossas próximas 4 aulas, até a gente encerrar o cálculo, nós vamos falar especificamente de integrais. Por quê? Porque falando de integral, nós estamos falando de derivada e estamos falando de limite. Então, nós estamos convergindo, né? Usando tudo que a gente viu sobre limites, sobre derivadas, nós vamos aplicar agora no cálculo da integral. Tá bem? Alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui. Tá? Então tá. Por hoje é isso que eu tinha a dizer para vocês. Comecem aí a calcular aquelas derivadas, são um exercício bem pequeno, tá? E um exercício muito legal assim, ó, para vocês fazerem, para exercitar o que vocês entenderam da integral, é pegar uma função qualquer, né? Claro, usem funções polinomiais por enquanto. E comecem a pensar qual a função tem como derivada essa função que vocês pensaram. No momento que vocês fizerem isso, vocês estão calculando a integral da função. E se vocês conseguirem pegar uma função e pensar qual a função tem como derivada essa função, vocês entenderam o que é a integral de uma função. Tá bem? Então, até a próxima aula ou até o atendimento, tá bem? Um bom dia aí, Pablo. Bom dia para vocês. Boa semana, tá? E a gente vai se comunicando aqui. Um abraço aí.